já pelo convite, por me ceder a condição de estar aqui ministrando o Evangelho. Agradeço a Deus pelo presbítero Otoniel, meu braço forte ali na congregação, a sua esposa, suas filhas, também aqui o pastor Zé Paulo, o pastor Pinheiro, que é companheiro ali, né, da sede, ali no Belém. Quem não me conhece, sou o pastor Wellington Ruiz, sou pastor dirigente da congregação do Califórnia, lá em Monte Alto, e também auxiliador ali na sede. Estamos aqui para poder trabalhar. Feito essas considerações, tornamos aqui novamente ao texto que nós lemos. Tito, para quem não conhece, ele foi um dos discípulos de Paulo. Paulo, ele conhece Tito indo para Macedônia, e quando eles vão para o concílio de Jerusalém para poder acertar algumas doutrinas que iriam se infiltrar dentro da nossa igreja, até da nossa atual congregação, da nossa igreja, Tito estava lá naquele meio, e Tito ele foi se desenvolvendo no ministério, aprendendo o que Paulo tinha para a igreja, aquilo que Paulo tinha aprendido antes de conhecer a Cristo, e aquilo que Paulo aprendeu depois de conhecer a Cristo e depois da sua conversão. Paulo foi o tutor de Tito, e Tito ele cresceu tanto no ministério, que Paulo envia Tito para uma ilha, e essa ilha é a ilha de Creta, é onde que Tito literalmente estava quando recebeu essa carta. A ilha de Creta é uma ilha grega, ela habitava-se dentro daquela ilha homens que eram considerados homens perversos. Eles eram bem conhecidos do povo Israel e nosso também. Os cretenses, assim chamado pela Bíblia, na verdade, eram os filisteus que moravam ali dentro daquela ilha. E se você voltar um pouquinho antes do texto que nós lemos, ali no capítulo 1, no versos 17, dali para frente, você vai ver que o apóstolo Paulo fala que os cretenses, eles eram glutões, eram pessoas de má índole, eram pessoas que faziam de tudo para desbonificar a verdade do Evangelho. E Tito foi colocado dentro daquela ilha para fazer o quê? Para fazer a diferença, para fazer aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, nos orientou a fazer, que é fazer o quê? Levar as boas novas de salvação para um povo que estava perdido, como uma aplicação para nós nos dias atuais. Às vezes nós chegamos em determinados locais, às vezes nós vamos em uma outra cidade, ou até mesmo dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade, nós olhamos para o mundo em si, nós olhamos para as pessoas, e muitas vezes nós negligenciamos o ID de Cristo, porque Jesus falou, vai, anuncie o Evangelho, pregue as boas novas. Só que se você prestar atenção, você vai ver que Jesus não especificou a quem nós devemos de falar. Jesus simplesmente falou, vai e fala. Jesus também não especificou o grau de eclesia que deve de se falar. É o pastor que deve de se pregar? É o presbítero que se deve de pregar? É o diácono que se deve de pregar? Claro que não. Jesus simplesmente falou, ide. Ele não especificou se é homem, se é mulher, se é criança, se é adolescente que tem que falar. O negócio é que a igreja foi chamada para ir e pregar sobre a salvação para toda a humanidade. Depois que Tito entende quem é aquele povo, entende que os cretenses eram pessoas más, eram as pessoas de má índole, que elas queriam era bagunça mesmo, Paulo vai dar uma chacoalhada nele, quando nós chegamos aqui no verso 11, no capítulo 2, no verso 11, olha só o que Paulo fala, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Se houvesse qualquer dúvida de Tito, que havia oportunidade de salvação para aquela cidade, Paulo quebra agora, porque Paulo fala bem claro aqui, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Isso é um tapa na nossa cara, porque às vezes nós queremos escolher a quem falar do Evangelho, às vezes nós queremos falar para aquele que é mais bonitinho, às vezes nós queremos falar para aquele que está cheiroso, às vezes nós queremos falar simplesmente para aquele que está no nosso convívio. Deixa eu te falar uma coisa, estar aqui em cima para falar para a igreja é moleza,
Não pensa que é difícil, que não é não. É fácil falar do amor de Deus para a igreja. Vocês sabem daquilo que eu estou falando. Vocês já ouviram do Evangelho. Mas e aquele que está lá fora? Mas é aquele que é idólatra? Mas é aquele que é drogado? Mas é aquele que é bêbado? Às vezes ele não sabe da mesma verdade que eu e você sabe. Então, se você tem alguma dúvida se há condição de salvação para aquelas pessoas, se enquadra agora aqui. Há condição de salvação para todos os homens debaixo da terra. Nós temos a enlouquecedora mania de querer plantar a semente e já queremos que aquela semente cresça rápido. Nós não queremos andar com o tempo. Nós achamos que a pessoa que vem para a igreja, ela já tem que ser transformada do dia para a noite, e a Bíblia não fala que é assim. A Bíblia fala que a vereda do justo é que nem a luz da aurora, ela sai das trevas e vai caminhando até chegar meio-dia perfeito. É um processo. Todos nós estamos aqui nesse processo. Ninguém aqui é santo, ninguém aqui é perfeito. Todos nós estamos aptos ao erro, mesmo conhecendo a Cristo. O que cabe a nós é reconhecermos o nosso pecado, é reconhecermos que somos falhos, que nós somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Cristo Jesus, que se não fosse Ele nos trazer aqui nesta noite, nós estaríamos em qualquer outro lugar, menos aqui, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, nos convenceu da ira, do justiça e da condenação eterna, e nos concedeu a oportunidade de ouvirmos a palavra de Jesus nessa noite. Olha o verso de número 12, ensinando-nos. Olha só que interessante Paulo. Quem não sabe, Paulo ele era doutor dos gentios. Paulo ele era fariseu. E para ser um fariseu naquela época, nada mais e nada menos do que 15 anos estudando a Torá. Paulo ele sabia muito bem aquilo que nós nos esforçamos para aprender. Depois de Paulo estudar toda a Torá, que é o Antigo Testamento, ele teve um encontro com Cristo. Aprendeu de Cristo também, aprendeu como aplicar aquilo que ele tinha aprendido. Paulo, além de tudo isso, Paulo ele era capitão do exército de Jerusalém, de Israel. Paulo ele tinha uma alta patente de intelectualidade. Paulo entrava no meio dos filósofos, no meio dos crentes e falava por igual. Ele não se intimidava. Porém, olha só que interessante no verso de número 12. Ensinando-nos. Ele se coloca no lugar de aprendiz. Paulo tendo toda essa bagagem, ele olha para os irmãos cretenses, olha para Tito e fala: Tito, a palavra do Senhor nos ensina. Se um dia você se levantar, achando que já sabe todas as coisas, tenha certeza, você não sabe nada. Tudo que você aprendeu não valeu de nada, porque todas as dias nós aprendemos algo da parte de Deus. Você pode ter PhD em medicina, você pode ser estudado como engenheiro, você pode ser doutorado em agronomia, você pode ter todas as faculdades necessárias, mas se você não se colocar no lugar de aprendiz sobre o Evangelho de Cristo, de nada você sabe sobre o céu. Por isso que Paulo fala que andar com Cristo é andar em novidade de vida, porque nós encontramos na palavra do Senhor tudo quanto é necessário para a nossa vida cotidiana. Nós encontramos na palavra do Senhor saúde para os nossos corpos, encontramos paz para a nossa alma, nós encontramos descanso e bonança no meio da aflição, em meio à pandemia, em meio a desastre, nós descansamos em Cristo Jesus. Por quê? Aprendemos através da sua palavra. Porém, se você tornar a ler, tornar a estudar, tornar a buscar em cima das escrituras, você pode ter certeza que você vai se aperfeiçoando. Você vai entendendo de pouquinho em pouquinho qual é a boa e agradável vontade de Deus para a tua vida. Aquilo que outra hora era um espanto, se torna coisa simples. E aquilo que outra hora era pecado, se torna abominável. Por quê? Muitas das vezes nós sabemos que é pecado, mas tornamos a fazer. Sabemos que não podemos fazer, mas nós vamos lá e faz. Não é isso que Paulo fala? Aquilo que não é para mim fazer, eu faço. Aquilo que eu não devo de fazer,
Eu luto para não fazer, mas eu faço. Mas quando você conhece o verdadeiro evangelho, você se coloca no lugar de aprendiz, você começa a fazer o que está escrito aqui depois da vírgula, renunciando-nos à impiedade e às concupiscências mundanas. Quanto mais você aprende de Cristo, quanto mais você se aprofunda no evangelho, mais distante você quer ficar do pecado. Mas pastor, quer dizer que eu nunca vou pecar? Vai sim, claro que vai pecar e bastante ainda. Só que viver na prática do pecado é totalmente diferente. Pecar em algo que você não conhece, ou um erro de percurso, porque a palavra pecado é exatamente isso, é hamartiologia. O que é hamartia? É errar o alvo. Você está indo num caminho, mas de repente você erra o caminho, você sai fora do caminho. É hamartiologia, você erra o alvo. O pecado é isso, você está olhando para Cristo, você está fazendo as coisas para Cristo, você está fazendo de tudo para chegar no céu, mas de repente tem algo que te seduz e você sai do caminho. Isso é pecado, isso é errado o pecado. Tudo aquilo que se opõe entre você e Deus é pecado. Tudo aquilo que te seduz para o mal é pecado. Você vai ver o que Tiago fala, nós somos enganados e engodados por aquilo que desejamos. Acredita, irmão, eu tenho costume de falar ainda lá na congregação, se você a partir de agora parou de tomar Coca-Cola, não vou tomar mais Coca-Cola, não vou, parei, não tomo mais Coca-Cola, você pode ter certeza que amanhã vai aparecer uma Coca-Cola bem gelada na tua frente só para te tentar. Se a Coca-Cola não te faz falta, você pode ter certeza que o diabo nem vai usar aquilo lá para te tentar. Ele conhece o teu ponto fraco. Ele sabe qual é o desejo do teu coração. Os crentes da atualidade estão brincando de ser crente, achando que Satanás é um diabo, é um bicho vermelho, com 2 chifres, um tridente na mão e um rabo querendo espetar crente. Os crentes da atualidade estão achando que Satanás é aquele monstro que vem para querer engolir as criancinhas. Ei, Satanás não é assim não. A Bíblia fala que ele se transforma até em anjo de luz. Ele vem com um sapatinho de algodão para poder enganar os crentes. E nós estamos dormindo. Nós estamos caindo na sedução de Satanás. Ah, pastor, mas faz 30 anos que eu estou na igreja, eu sou forte. É nada, tu é fraco. Se não for Cristo, você nem estaria aqui. Não brinca com o pecado, não. Não brinca com a sedução do mal, não. A Bíblia fala resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Como é que você resiste ao diabo? Através das Escrituras. Jesus tentado lá no deserto. Satanás chegou nele, tentou ele, Jesus resistiu respondendo com a palavra, Satanás fugiu. Só que Paulo, em contrapartida, em Coríntios, ele fala, fuja da aparência do mal. Cai fora, porque a aparência do mal é irresistível. Ninguém suporta a aparência do mal. E Satanás sabe aonde te pegar. Se você sabe que naquela esquina tem algo que pode te seduzir, não passa naquela esquina, vai por outro lado. Se você sabe que se você ficar mexendo muito com o controle da tua televisão vai te seduzir, larga aquele controle e vai orar. Se você sabe que no teu celular tem algo que pode te seduzir, exclua esse lixo. Cai fora, não brinca com a aparência do mal. Faça aqui o que Paulo está falando, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, para vivermos nesse presente século sóbrio. Para que nós sabemos aonde nós pisamos. Um crente que está apegado com as coisas desse mundo, ele não tem a visão do céu. Nós vivemos em um período em que um dos deuses da igreja se chama milagre. Valorizamos muito mais o milagre de Deus do que o próprio Criador. Valorizamos muito mais os feitos de Deus do que propriamente Ele. É onde nós estamos ficando cegos espiritualmente. A igreja precisa despertar desse sono, porque a nossa salvação está mais próxima hoje do que quando aceitamos a fé. Busque as coisas do alto.
Examine as escrituras detalhadamente, para que você não seja pego de surpresa naquele grande dia, porque só será pego de surpresa aquele que não estiver atento aos sinais de Cristo. Nós lemos aqui hoje, o finalzinho do sermão de Cristo, a respeito dos últimos dias. Você sabe por que Jesus não coloca um nome nas pessoas das suas parábolas? Você pode ler todas as parábolas de Cristo, não tem nomes as personagens, não existe nome. E você vai reparar também, que sempre tem dois, ou aquele que faz, ou aquele que não faz, é sempre, em todas as palavras, ou é na areia, ou é na rocha, ou serve, ou não serve. Ainda para Cristo funciona dessa forma, ou você serve, ou você não serve, porque se você ficar em cima do muro, a Bíblia fala que estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus, ele sempre fala nas parábolas usando esses dois, para deixar bem claro, ou você é, ou você não é. E ele não usa o nome nas personagens, para que eu e você possa se ver dentro da parábola. Qual era a intenção da parábola que lemos aqui hoje? Senhor, quando é que nós te vestimos? Senhor, quando é que eu te alimentei? Senhor, quando eu, Wellington, te vi nu e te vesti? Senhor, quando eu, Wellington, fui lá te visitar quando estava doente? Senhor Wellington, quando é que o Senhor esteve preso e eu fui lá? Aí Jesus responde: quando fizestes a um dos meus pequeninos, a mim fizestes. Boas obras não salva ninguém. Não somos salvos pela obra, não somos salvos pelo nosso esforço, somos salvos pela graça de Jesus Cristo, para que ninguém se glorie, mas todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, fazem boas obras, ajuda, dá alimento, veste as pessoas, faz visita, bota a cara para bater. Você quer conhecer um verdadeiro homem de Deus? Eu falo lá na congregação, você conhece um verdadeiro homem de Deus? Não é aquele que revela a tua vida toda. Um verdadeiro homem de Deus não é aquele que fala em língua estranha e sapateia, não, irmão. O homem de Deus não é aquele que corre para lá que nem um aviãozinho, vem para cá e vai para lá. Não, isso daí não é homem de Deus, não. Faz parte. Mas se você quer conhecer um verdadeiro homem de Deus, olha pelos frutos dele. Vê se ele é manso, se ele é longânimo, se ele faz as boas obras, se ele é paciente, se ele tem uma palavra de boa índole, se ele tem uma família de boa índole. Olhe os feitos deles, que aí sim você vai ver quem é um homem de Deus, porque nós valorizamos demais aqueles que vêm de fora para pregar nos púlpitos, mas esquecemos dos da casa. Há muitos que estão em prostituição, há muitos que estão em fornicação, há muitos que estão fora da presença de Deus há tempos. Sabe por quê? Porque se acomodaram com a imundície do mundo. Aí o camarada tem uma eloquência bonita, sabe manejar bem a palavra, chega em cima dos nossos púlpitos, fala um monte de coisa que a igreja quer ouvir, aí a igreja, esse é um homem de Deus, mas não sabe se aquela pessoa como está a vida dela. Aí valorizamos mais aquela pessoa que vem de fora do que os da casa. Ei, valorize os da casa, dá honra para aqueles que se esforçam por causa da sua vida. Eu vou montar no carro, vou para minha casa e vou descansar com os meus problemas, mas quem vai ficar com os problemas da igreja é o pastor. Já pensou se eu chego aqui e falo um monte de heresia, um monte de coisa, coloco um monte de coisa na cabeça de vocês, vai sobrar para o pastor resolver isso depois. Então a igreja precisa ter discernimento, entender aquilo que está ouvindo, aquilo que eu estou falando, vocês deveriam de estar anotando para ver se é verdade. Paulo, ele passa por Bereia. Vocês já ouviram falar de Bereia já? Paulo, ele saiu em uma campanha missionária. Ele passa por Troade, ele sai de Troade, ele chega em Bereia, ensina a palavra de Deus lá em Bereia, discute com os falsos mestres. Ele sai de Bereia e ele vai para Tessalônica, para os Tessalonicenses, ou também conhecida como Tessália, a cidade. Chegando em Tessália, ele começa a discutir com os Tessalonicenses ali. De repente Paulo se levanta e fala assim: os de Bereia são mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê?
Porque eles examinavam a palavra. Em contexto geográfico, Bereia era uma cidade igual Monte Alto. Só que Tessalônica era do tamanho de São Paulo, só para vocês entenderem só a comparação. Quem tem mais poder aquisitivo, Bereia ou Tessalônica? Tessalônica tem mais poder aquisitivo. Quem tem mais população? Tessalônica. Então por que Paulo falou que Bereia é mais nobre do que os tessalonicenses? Porque eles examinavam as escrituras. Porque eles davam ouvido para aquilo que estava sendo falado através da palavra de Deus. E eles não simplesmente davam ouvido, a Bíblia fala que eles iam pesquisar só para ver que aquilo que Paulo estava falando era verdade. O próprio apóstolo Paulo foi colocado na parede para ver se o que ele estava falando era verdade. E hoje a igreja engole qualquer coisa. A igreja não está grande, meus irmãos, a igreja está inchada. A igreja está inchada. A partir do momento que o remédio chamado Jesus Cristo entrar dentro dela, ela começa a se tornar saudável. Eu e você temos o dever de contradizer todos os falsos profetas. Eu e você temos o dever de contradizer todas as heresias que entram dentro das igrejas. Jesus manda uma carta para a cidade de Éfeso, lembra lá em Apocalipse? Jesus mandou uma carta para a cidade de Éfeso. Chegando lá, Jesus fala assim, eu conheço as tuas obras, eu sei que você confronta os falsos profetas, eu sei que você abomina os nicolaítas, eu sei que você abomina as falsas doutrinas que estão entrando dentro da igreja, eu sei que vocês se esforçam para fazer o melhor para a igreja, só que porém eu tenho contra ti, que esqueceu o seu primeiro amor. Sabe o que eu aprendo com isso? Que eu posso fazer todas as coisas para os olhos ver, mas com a motivação errada. Não me adianta nada eu pintar, fazer o maior templo do mundo, trazer a maior música do mundo, fazer a maior palavra do mundo, se isso não tiver amor. Quando nós nos começamos a prestar atenção na palavra do Senhor e começamos a andar sóbrio, e piamente com amor, com intensidade, nós colocamos o amor de Cristo na frente de todas as coisas. Porque nós, desculpa eu falar isso, que isso é pesado, mas nós não valorizamos o sacrifício do Cristo do jeito que deveríamos de valorizar. Nós não valorizamos o sacrifício de Jesus como deveríamos de valorizar. Nós achamos simplesmente que Jesus não tinha mais do que a obrigação de descer do céu, pagar o preço, morrer na cruz, ressuscitar e nos dar salvação. Muitos acham que é isso. Mas quando nós começamos a entender qual foi o verdadeiro sacrifício de Cristo, qual foi o peso do pagamento que Cristo fez pelas nossas vidas, com amor e bondade Jesus nos tirou do inferno, porque eu e você era para estar no inferno agora. Eu e você era para estar na condenação eterna agora, mas um Deus se fez carne, habitou entre nós, pagou o verdadeiro preço, nos resgatando do lamaçal do pecado, nos dando um banho de sangue, nos colocando em lugares celestiais, para glorificar o seu nome. Prossiga em conhecer a Cristo, vai entender quem é Jesus Cristo, porque muitos de nós só ouvimos quem é Jesus, mas não temos uma intimidade com Ele. Só sabemos que Jesus foi por uma cruz, mas não sabemos a consequência que Ele teve que partir dele. Sabemos que Ele ressuscitou, mas nós não sabemos o que Ele precisou abrir mão para ressuscitar. Quando entendemos isso, meus irmãos, nós alcançamos o versículo de número 13. Nós começamos a aguardar a bem-aventurança e esperança e o aparecimento da sua glória. Aleluia, glória. Quando nós entendemos que nós temos que nos apartar do mundo, nós temos que deixar as coisas do mundo, aquilo que outra hora nos carregava, os desejos do passado ficam para trás. Tem crente sofrendo com crise de 30 anos atrás, não consegue liberar perdão, não consegue deixar as coisas para trás, e fica aí se martirizando, achando que vai entrar no céu. Não vai, se não perdoar não vai entrar no céu.
Pastor, mas que palavra dura, vai brigar com Jesus. Jesus falou o que lá em Mateus? Mateus 5,26. Porém, se não perdoar as ofensas dos seus irmãos, eu também não vos perdoarei as vossas ofensas. É Jesus que fala isso, irmão. Vai ler a parábola do credor incompassivo. Um camarada devia R$1 milhão para o rei. Devia R$1 milhão para o rei. E o rei foi fazer conta para com seus servos, pastor. Ele chegou lá assim: servo, tu me deve R$1 milhão, me paga. O servo olhou para ele e falou: Senhor, eu não tenho R$1 milhão, eu não consigo te pagar, tem de misericórdia de mim. A Bíblia fala que o rei, movido de íntima compaixão, olhou para aquele servo e falou: servo, as tuas dívidas lhe são perdoadas, eu te perdoo, você não me deve mais nada, meu servo, vai debaixo da graça, vai feliz. E a Bíblia fala que o servo saiu feliz, saiu contente. Quando ele dá de topa com um conservo dele, ele olha assim: servo, lembra daquela dívida que você tinha comigo? Você me deve R$5, me paga. O conservo chegou diante dele e falou assim: meu senhor, eu não tenho esses R$5 para te dar. A Bíblia vai falar que esse servo olha para ele e fala assim: não quero nem saber, me paga, você me deve. R$5 é meu, me dá. Os que estavam em volta, olhou aquela situação, ficaram muito irados, chegaram até no rei, e falaram assim: rei, lembra daquele camarada que o senhor perdoou R$1 milhão? O rei falou: claro que eu lembro. R$1 milhão? Claro que eu lembro. O senhor acredita que ele teve a cara de pau de não perdoar os R$5 que um conservo dele devia para ele? Você sabe o que a Bíblia fala que o servo fez, que o rei fez? Mandou ir buscar aquele servo, olhou para a cara daquele servo e falou assim: servo malvado, eu te perdoei R$1 milhão, e você não teve coragem de perdoar R$5 do teu irmão? Lança ele para a cadeia, e só sairá de lá quando tiver dinheiro para me pagar. Aí eu lhe pergunto, se ele livre não conseguiu pagar R$1 milhão, será que preso ele conseguirá pagar? Quer aplicação para nós? Jesus perdoou todas as nossas ofensas, todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, e muitas vezes nós não temos coragem de perdoar a ofensa do nosso irmão contra a nossa vida. Não temos a coragem de perdoar a ira do nosso marido. Não temos a coragem de perdoar a ira da nossa esposa. Ai, ela me ofendeu. Ai, ele me ofendeu. Irmão, perdoe. Quem perdoa se sente satisfeito. Isaías fala que Jesus viu o trabalho da sua mão e ficou satisfeito. Jesus ficou satisfeito em nos perdoar. E nós ficamos satisfeitos em ser perdoado. Agora, quem somos nós para não perdoar a ofensa dos nossos irmãos? Porque se nós não perdoarmos, nós não estaremos com Cristo por toda a eternidade. E nós, irmãos, temos que estar atentos aos sinais, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, porque breve virá para buscar um povo seu, zeloso e de boas obras, para ir morar com Ele por toda a eternidade, por Cristo Jesus. Irmãos, eu convido a igreja a se colocar de pé. Nesse momento, eu tenho senso crítico aqui, irmãos, eu sei que se eu falar assim que tem alguém entre nós aqui que está passando dificuldade, eu vou até ser um hipócrita, porque quem não está hoje, né? Se eu falar que alguém está precisando de uma bênção aqui, eu sei que todo mundo está. Tem pregador que vem fazer sensacionalismo, Deus está me mostrando que tem alguém com dificuldade e que Deus vai abençoar. Claro, irmão, no meio de um povo, todo mundo passa dificuldade. Eu acredito num Deus que trabalha por aquele que nele espera. Eu acredito num Deus que abençoa o seu povo, independente da minha palavra. É por tua fé, é pelo teu coração, é pela sua necessidade. Eu sei que o meu Deus, segundo as suas riquezas, pode suprir todas as suas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Por isso que eu não sou muito fã de fazer apelo para aquele que está necessitado. O que eu faço no momento é falar para você ter consciência, prestar a Deus um culto racional, e dialogar com Ele, ter uma intimidade com o Pai,
mostrar para Ele que Ele é o teu Senhor, se escancara diante de Deus, porque Deus não está preocupado com aquilo que você faz, claro que não, Deus sabe aquilo que você vai fazer, Deus está preocupado com aquilo que você é. Deus sabe que nós erramos, Ele não está preocupado se nós vamos errar ou não, Ele sabe que nós vamos errar, mas Ele está preocupado é que se você vai reconhecer o seu erro. O pecado sempre está à porta, mas se nós não vigiarmos, nós pecaremos. Então, quando você for falar com Deus, se escancara diante dEle, fala: Senhor, eu errei aqui, eu pequei ali, eu fiz isso, eu estou arrependido, Senhor, me ajude a me colocar na Tua posição, me leve aos Seus caminhos, me guia pelas veredas da justiça, cria essa intimidade para com Deus, para que todos os seus projetos possam vir à tona. E quando você começar a entender que Deus é superior a todas as coisas, é superior às suas finanças, é superior à sua vida, é superior aos seus filhos, é superior ao seu marido, você vai entender que é Ele que toma conta de você, e que aquelas coisas pequenininhas que nós aumentamos, é verdadeiramente pequenininhas perto do Deus que servimos. Nós servimos um Deus que tem 1000 respostas para cada pergunta nossa, e às vezes nós queremos fazer que nem lá no barquinho, né? Queremos nos descabelar para depois ir chamar o mestre. Irmão, outra coisa que eu aprendo para nós orarmos, lá dentro daquele barco, você vai ver que a tempestade não acordou Jesus. Você vai ver que a água estava entrando dentro do barco, e Jesus estava dormindo, mas a água não estava despertando Jesus. Você vai ver que os ventos fortes, aquela chacoalhação toda, não estava despertando Jesus. A única coisa que despertou Jesus foi o clamor de um aflito. Uma aplicação que eu faço para você nessa noite: não espere chegar no fundo do poço para clamar por Cristo. Não espere chegar a tempestade para você clamar por Cristo. Clame antes, para que você não passe pela aflição da tempestade. Curve sua cabeça.